Shalom! Estamos juntos mais uma vez. A aula de hoje é uma aula direcionada à história da igreja. E hoje nós vamos falar sobre lugares e protagonistas desses lugares, relacionado ao contexto da eclesia, da igreja, do contexto da edificação da igreja, no contexto historiográfico desta igreja, dentro do contexto da história do cristianismo. Então, essa é a proposta de aula nossa hoje, aqui no seu canal A Rota da Teologia. Então, quando lemos os evangelhos, principalmente, nós podemos imaginar e perceber que há um centro de uma atividade teológica e que foi desenvolvida, foi cumprida durante os primeiros séculos, né, de vida da igreja, logo ali em Jerusalém. Um outro aspecto, um outro sentido, um outro âmbito, nós vamos ver também que dentro desses primeiros séculos, a perspectiva desses tempos posteriores podemos perceber que o centro da atividade era Roma, a sede do governo, do império, da instituição de leis, de promulgação de leis, né? De que era justamente a Roma, capital do império. Então, em ambos os casos, nós podemos ver que nós nos equivocaríamos, causaríamos uma equivocação se Jerusalém fosse a cidade natal da igreja cristã. Foi situada e destruída pelos romanos no ano 70, justamente a Jerusalém. Então, em represália justamente a essa rebelião por parte dos judeus, e a segunda rebelião que ocorre no ano 135 antes de Cristo, que o imperador resolve expulsar todos os judeus de Jerusalém e criar sobre as suas ruínas uma nova cidade romana, já com todo o contexto de administração, de cultura, de tradição, de observância jurídica e social e cultural de cunho romano e até no âmbito cultural helenista, tá? E justamente com isso, ali Jerusalém já vai começar a ter uma área, né, capitolina, então no sentido de capital, no sentido de sentido de império, de estar ligada a um império. Então essa cidade romana, ela tem uma comunidade cristã e essa comunidade cristã, a igreja, está dentro de um contexto social conduzido e monitorado e mentoreado pelo Império Romano. Então, os principais centros da reflexão teológica durante os primeiros séculos do cristianismo foram Cartago. Cartago é o principal centro, porque é em Cartago que ocorre até o primeiro concílio, é em Cartago que estão os pensadores ou os teólogos que vão interpretar e vão conduzir as primeiras teologias e primeiras propostas teológicas do cristianismo ou da igreja. Tá? Alexandria também era onde estavam os filósofos e os pensadores, né? Alexandria, que era até inclusive a portadora da maior biblioteca da época, né? Foi formada por Ptolomeu Soter II, e também a região nordeste do mar Mediterrâneo, tá? Que incluía a Síria, a Antioquia, que inclusive a Antioquia, que era a capital da Ásia Menor e que também tinha uma estruturação teológica, também tinha um contexto de discussão teológica muito bem estruturado. Então, os centros serviam de três tipos de teologia, ou três propostas teológicas, segundo a ordem que nós vamos ver agora nessa aula que estamos tendo nesse momento. A primeira, a de Cartago, era justamente um local do continente africano. Primeiro temos que saber o local. Então, era um local do continente africano, né, que estava e que foi fundada em 800 a.C., tá? Pelos fenícios procedentes da região de Tiro, e em 146 a.C. os romanos conquistaram, destruíram e instigaram a toda a estruturação de Cartago e tomaram e tornaram ela uma cidade do Império Romano com os princípios logo
nos princípios da era cristã e sendo uma cidade de aparência, vamos dizer assim, romana e italiana, porém com uma administração, é, além de ser romana, uma administração também conduzida pelos fenícios, tá? Então, as origens do cristianismo em Cartago são desconhecidas. Não temos ali um documento que indique as origens do cristianismo em Cartago, mas elas são contraídas de Roma e diretamente do Oriente. Em todo sentido, o bispo Agripino ele era o que era o responsável por conduzir a região teologicamente, ou conduzir religiosamente a região de Cartago. E esta igreja ela é produzida por Tertuliano, que é o fundador da teologia cristã ocidental. Então, Tertuliano é o responsável, ou a escola tertulianista, oriunda do pensamento de Tertuliano, é a responsável pela teologia oriunda de Cartago, que seria a teologia que nós podemos colocar aqui de primeiro ponto, ou do ponto A, ou do ponto introdutório teológico na história da igreja, tá? E essa história da igreja pós-apostólica. Tertuliano também, além de ser um autor prolífico, né, ele é uma pessoa que vai ser voltado ou direcionado a um vocabulário, ou mentorear, ou formar o vocabulário da teologia cristã, e vai ser o responsável também por algumas terminologias trinitárias, cristológicas, e por desenvolvimento da aplicabilidade da teologia dogmática, principalmente referente ao testemunho da alma, referente ao testemunho do contexto pagão e do contexto cristão, dessa relevância entre os dois segmentos e como esses são situados e desenvolvidos. Tertuliano vai trabalhar a questão também da procedência da verdade, da procedência da teologia, da aplicabilidade da teologia, no sentido mais restrito à apologia ou apologética, tá? À defesa de algumas questões pertinentes ao cristianismo e principalmente à pessoa de Cristo, que eram discutidas na igreja pós-apostólica, ou pós-período apostólico, tá? Outra questão também, já indo mais um pouquinho à frente, é quando nós olhamos para principalmente a igreja de Alexandria, ou a teologia oriunda de Alexandria, que seria a tipo 2 ou a tipo B, que veria Alexandria ser o centro, muito diferente da teologia proposta por Cartago, ou proposta por Tertuliano, e era uma teologia que tinha por, vamos dizer, condutor, vamos dizer assim, a alguns observantes, principalmente Orígenes, tá? E Orígenes é oriundo de Alexandria, Alexandria que era considerada uma das proponentes cidades, né? E dos proponentes centros culturais da época, tá? Alexandria era muito mais helenizada do que Cartago. Alexandria ela desembocava, né, na delta do Nilo, tá? E ela tinha então com isso a facilidade de transporte, de comércio, de desenvolvimento mercadológico. Alexandria tinha um museu famoso, tinha uma biblioteca que era mais expressiva, tinha uma estrutura acadêmica de filosofia das mais destacadas da época, tá? Então, com tudo isso, havia uma estrutura intelectual muito maior, muito mais ampla do que Cartago, tá? Então, dentro desse contexto é que vai surgir a teologia alexandrina. Essa teologia alexandrina Eusébio de Cesareia, o historiador Eusébio de Cesareia, vai apresentar que Orígenes, né, ele é um dos luminares, um dos cernes dessa teologia, e Orígenes e o Clemente de Alexandria, tá? Os dois vão compor essa teologia oriunda de Alexandria. Então, tanto Orígenes como Clemente de Alexandria vão ser os panteões dessa teologia,
e vão se dedicar ao ensinamento principalmente voltado a questões da teologia dogmática e também ao contexto da exegese alegórica, que era uma das características da origem, da forma de interpretação alegórica das escrituras, que era proposta por Orígenes, tá? E Orígenes vai ter um desenvolvimento mais voltado a livros de comentários bíblicos, a interpretações de textos bíblicos, e vai trabalhar também junto com Clemente, que vai ser um mentor intelectual da teologia da Alexandria. E essa teologia Alexandria vai ser mais eclética, mais filosófica, vai ter um sentido mais platonista, tá? Do neoplatonismo, vai seguir uma observância neoplatonista, e vai ter também um sentido mais voltado ou mais latente a tradução do Antigo Testamento pela Septuaginta, ou a tradução da Septuaginta do Antigo Testamento, observando precisamente o pensamento proposto por Filon, que é oriundo de Alexandria, que é um judeu contemporâneo a Jesus, que vai reinterpretar os seus antepassados, tá? E vai num aspecto, uma tradição platônica, tá? Então, essa vai ser uma influência muito forte na teologia alexandrina, a proposta do pensamento de Filon dentro da tradução da Septuaginta, tá? Outra questão também, que Orígenes trabalha muitas questões voltadas aos ensinamentos sacros, aos ensinamentos bíblicos, a extrair a sua dogmática dentro do contexto proposto pelas Escrituras Sagradas, e muito mais pertinente a uma teologia que especula, que exaure os textos aplicados à doutrina dos apóstolos, tá? Já a teologia C, oriunda da Síria, da Ásia Menor, ela vai ter um sentido mais restrito a regiões da Turquia, da Síria, que são justamente as regiões circundantes da região da Antioquia, e ela é fundada a região da Antioquia por Seleuco I e por Nícator, né? Seleuco I Nícator. E justamente ela vai se opor a algumas tradições dos judeus de Jerusalém e de Cartago, e ela vai ter vamos assim, uma ação mais voltada para as questões mais eclesiológicas, mais eclesiásticas, e vai voltar também muito para as questões das cartas de Paulo, para o Apocalipse e alguns escritos exclusivos neotestamentários. Essa igreja, ou essa proposta teológica de Antioquia, oriunda de Antioquia, vai ter Pápias como o seu grande ícone, o seu grande mentor, né, o bispo de Herápolis, que é o Pápias, tá? E Pápias vai ser o grande historiador, o grande teólogo, o grande mentor teológico dessa teologia oriunda da Ásia Menor, oriunda da Síria, tá? Então, Tertuliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Filon, mais tarde Irineu e também Pápias são os mentores teológicos dessa teologia pós-período apostólico, dos primeiros momentos pós-apostólico da história da igreja, da história da teologia cristã, tá bom? Temos também que pensar e colocar em ressalte que surge aí 3 tipos de teologia, né? 3 teólogos de 3 lugares distintos primeiro. Tertuliano, Cartago. Orígenes, Alexandria. Irineu, Ásia Menor e Sírio, né? O Cartago, uma teologia mais voltada a aspectos morais, tá? A moral, ao contexto comportamental. Alexandria mais voltado ao neoplatonismo, nesse sentido, à metafísica. E a Ásia Menor mais voltada ao aspecto eclesiológico, então uma teologia mais pastoral. A categoria da teologia de Tertuliano seria mais voltada à lei. A teologia de Orígenes mais voltada à verdade, e a teologia de Pápias e de Irineu mais voltada à história.
a orientação filosófica da teologia de Tertuliano seria a estoica, a orientação filosófica da teologia de Orígenes seria a platônica, e a orientação filosófica da teologia de Irineu não seria nenhuma orientação filosófica, ele era o único que não seguia uma orientação de propensão filosófica. Os precursores da teologia de Tertuliano, os que seguiram a teologia de Tertuliano, seria Clemente de Roma e Ignácio de Hermas, tá? Que são os seguidores diretos, ou os discípulos diretos da teologia de Tertuliano. A teologia de Orígenes vai ter como seguidores diretos e condutores dessa teologia Fílon, Justino e Policarpo. Esses três vão estar enquadrados dentro da procedência da teologia e a proposta teológica oriunda da mente de Orígenes. A teologia de Irineu, ela vai ter como precursores, vamos assim, a Teófilo de Alexandria, tá? E principalmente alguns teólogos oriundos de Alexandria vão se enquadrar com a proposta de Irineu, que é a proposta oriunda da teologia de Alexandria, tá? Então vamos colocar também, é interessante nós ressaltarmos aqui também, que essa proposta ela vai ter um norte, esses teólogos vão ter um norte mais voltado à observância, principalmente Irineu, Tertuliano e Orígenes, com a questão do paganismo e a questões relacionadas à sociedade, ao poder político e ao poder e desenvolvimento da igreja, tá? Como é que era situado o desenvolvimento do paganismo, como que era situado o poder político e como que era situado os aspectos sociais e como que a igreja se enquadrava dentro desses contextos. Então, a terminologia teológica dos cristãos era mais e do paganismo vai estar em observância, em ressalte nas obras, nos artigos, nas teses propostas por esses três teólogos, tá? Por Irineu, Tertuliano e Orígenes, ou Tertuliano, Orígenes e Irineu, tá? E essas terminologias teológicas, elas vão ser as condutores vamos assim, do conteúdo teológico desse primeiro momento, tá? Justino, Taciano e Antenágoras vão ter uma proposta mais, vamos dizer assim, de refutação, uma proposta mais voltada a combater e confrontar as heresias daquele período, certo? Principalmente o montanismo, a questão não só do montanismo, mas também do gnosticismo, né? E do docetismo, dessas questões filosóficas e voltado mais à gnosis, à astrologia, às religiões do mistério e da filosofia grega. Então essa era o foco da apologia de Irineu e Tertuliano, tá? Esse era o foco, o alvo que eles tinham de ataque. E outra questão para nós concluirmos esse momento de aula é que os gnósticos eles se uniam a esse ideal da igreja para confundir a igreja. Então, a grande proposta apologética de Irineu e Tertuliano é justamente conceder à igreja uma estruturação, vamos assim, doutrinária e teológica para confrontar os gnósticos e para saber como vencer as investidas deles dentro da igreja, principalmente daqueles cristãos leigos e daqueles cristãos novos convertidos, tá? Então era uma teologia mais voltada a uma atenção ao discipulado e uma atenção aos primeiros momentos dos conversos que eram atacados teologicamente pelos gnósticos para confundi-los. E aí Irineu e Tertuliano vão propor uma teologia apologética
para conceder a estrutura de defesa desses novos convertidos, dessa igreja que está ali enfrentando esse bombardeamento de heresias, tá? Mais tarde aí vai ter o Marcion, mais tarde vai ter Montano, e aí eles vão trabalhar também para confrontar as propostas de Marcion e de Montano e de Hermógenes, e virem assim a monitorar e a mentorear a igreja é, nessa atuação apologética e nesse intervir apologético desses primeiros momentos da igreja. Então, Orígenes já é mais um sentido voltado a uma exegese, a uma defesa escriturística, a uma abordagem escriturística, como que a escritura vê, como que a escritura se posiciona perante as doutrinas e perante aos temas doutrinários discutidos pela igreja e pela sociedade daquele período, daquele tempo pós-apostólico. Então, essa influência, essa proposta desses três teólogos vai formar todo um arcabouço teológico da igreja pós-apostólica e dos primeiros momentos da igreja cristã dentro do seu contexto histórico e teológico. Então era isso que nós tínhamos para a aula de hoje, dentro do seu canal A Rota da Teologia.